Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para vocês todos os dias. E se você quiser comprar camisas aí do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil lá via o Instagram, tá? E te manda para os Estados Unidos também. Entre em contato com a gente. Se você quiser vender uma camisa antiga do Vasco com um casaco, manda a foto pra gente que a gente dá uma analisada ali, vê o tamanho. Pelo amor de Deus, só itens em bom estado e original. Beleza? Tá feito aí o registro para vocês. Dito isso, vamos aí às informações. Bom, galera, para começar a brincadeira, queria falar do assunto um pouquinho diferente. O Vasco movimentou muito as redes sociais ontem com o lançamento da camisa do Círio de Nazaré, que é a maior procissão católica do nosso país. O evento vai acontecer dia 12 de outubro e o Vasco decidiu participar do evento também lançando a sua camisa. Para quem está meio por fora aí do evento, é um evento católico, né, que acontece lá no Pará, no norte do país, e o Paysandu, o Remo, clubes ali da cidade lançam camisas comemorativas do Círio de Nazaré para que os torcedores, né, desses respectivos clubes possam fazer ali a procissão com uma camisa do clube em homenagem ali à procissão. E o Vasco furou a bolha e foi um clube fora do Pará a fazer esse movimento agora. O Vasco tem uma torcida muito pesada no norte e no nordeste do país, estamos falando especificamente agora do norte, e o Vasco achou interessante lançar a sua camisa também em homenagem ali ao Círio de Nazaré. E a camisa foi um sucesso, tá belíssima, ela esgotou no primeiro lote, pouco tempo de lançamento. A camisa está sendo vendida exclusivamente, momentaneamente, no site da lojinha do Círio, né, que é organizadora do próprio evento. Custava R$ 199 e acabou. Deve ser lançado um novo lote. Informação importante, o Vasco não vai ficar, pelo menos nesse primeiro lote, não sei se quando passar a venda ser feita aí pela própria loja oficial do Vasco, isso vai mudar. Mas pelo menos esse primeiro lote, o Vasco reverteu todos os lucros direto aí para a própria lojinha do Círio para poder pegar a igreja do Círio e fazer ações ali, tanto para procissão como também para as ações sociais da igreja, tá bom? Eu sou um evangélico aqui falando e não vejo nenhum problema o Vasco fazer um tipo de movimento desse. Acho, na verdade, muito bacana e interessante, porque a gente tem que saber separar a instituição, né, da individualidade dos seus torcedores. O Vasco, como instituição, tem torcedor budista, tem torcedor espírita, vascaíno, evangélico, católico, ubandista, enfim. Com certeza não citei alguma religião aqui, porque são tantas, mas eu acho que vale sim o Vasco como instituição, tendo pessoas de todos os segmentos da sociedade, desde que sejam coisas lícitas, né? O Vasco fazer homenagem ali e abraçar esse torcedor. O Vasco já fez camisas LGBTs, agora faz uma camisa aí em homenagem ao Círio de Nazaré e eventualmente pode fazer para outros movimentos. Quem adere à campanha, quem acha legal, se simpatiza, compra. Quem não gosta, não acha legal, não compactua, não comunga ali com a ideia, não compra. Mas o Vasco está representando uma parcela ali da sua torcida. Eu achei interessante a campanha e acho que o grande foco ficou muito claro por parte do Vasco, foi o marketing. Tanto é que ele está revertendo a verba ali para a própria instituição. Ele não está se beneficiando financeiramente, digamos assim, da venda das camisas. Então achei um golaço da diretoria do Vasco. Eu acho que o Vasco tem que fazer mais ações assim. O Vasco já não joga tanto no norte e no nordeste do país. Então uma ação de marketing como essa, ele aproxima o torcedor ali do Pará ou até de estados mais próximos. Pô, legal, cara, o Vasco fez uma ação específica pra gente daqui, então bacana. O Vasco pode até converter novos torcedores com ações como essas. Deu certo? Replica. O Vasco pode querer participar de outra campanha, de outra ação, também no mesmo sentido. É muito importante essas ações de marketing. Vai ter uma galera, pô, eu quero saber de título, de vitória, de não sei o quê, que se dane camisa. Tem uma galera que pensa assim, mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O marketing é responsável pelo marketing e o departamento de futebol tem que cuidar do resultado de campo e do futebol. Então, quanto marketing, eu acho que o Vasco fez um golaço. E pegando uma aspas do presidente Pedrinho
sobre a iniciativa da campanha, o presidente Pedrinho disse o seguinte, queria trazer para vocês uma aspas dele aqui. É com muito orgulho que a gente lança essa camisa em homenagem ao Círio de Nazaré. Eu acho que é uma demonstração muito grande de respeito do nosso clube para uma manifestação religiosa e cultural tão importante para o nosso Brasil. E levar isso para Belém, para a gente nos dar muito orgulho. Estreita relação do nosso clube com o povo paraense. É isso. Então, acho que o Pedrinho resumiu muito bem. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aproveitando que a gente está citando o tema camisas, o terceiro uniforme do Vasco com a capa deve ser lançado agora na semana que vem. A expectativa é que a estreia do uniforme seja contra o Bahia. O Vasco tem um clássico com o Flamengo no domingo e na quarta ou quinta-feira, até pegar certinho para vocês aqui, o Vasco enfrenta o Bahia por esse jogo atrasado aí do Brasileirão. Esse jogo é na quarta-feira, dia 24. O Vasco deve estar estreando seu novo terceiro uniforme. Segundo o Zum aí de bastidor, o uniforme deve ser nas cores marrom. Tô curioso para saber como é que vai ser esse uniforme do Vasco. E também as lojas Gigantes da Colina, você pode comprar na Gigantes da Colina Recreio, que é a nossa parceira, já lançou o uniforme novo de aquecimento, que é uma releitura da camisa de treino do Vasco de 99 e 2000. Inclusive eu tenho as três aqui, a cinza, a preta e a branca. Eu tô até pegando uma nova cinza que está a caminho. Assim que a camisa chegar, eu vou mostrar para vocês qual é. O Vasco então lançou também a nova camisa de aquecimento, fazendo uma releitura de uma camisa que foi muito sucesso da capa de treino dos anos 90, tá bom? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação aí das camisas. Agora a gente vai virar a chave e vamos falar de um outro tema. Antes, lembrar vocês que a Golcase é nossa parceira no canal Futebolaço. Quer comprar aí produtos oficiais e licenciados do Vascão da Gama? Vai lá na Golcase. Você tem uma infinidade absurda de produtos. Use o nosso cupom GOVASCO para garantir um desconto bem bacana no seu carrinho. Você tem várias gamas, por exemplo, de garrafas térmicas, 700ml Flip Pro, 950ml aqui nossa garrafa Fresh, tem também modelo dela de 650ml, nossa garrafa de entrada em modelo Urban de 500ml. Pô, Diguinho, eu quero um copinho térmico, toma esse copinho aí, ó. Tem várias estampas aí que você pode, inclusive, personalizar com nome e número. Dá uma olhadinha no site da Golcase que com certeza alguma coisa vai te agradar. Tem o nosso copo Life também de 1 litro 120. Você pode usar ele com canudo ou tirar a tampa aqui também e usar ele assim normalmente. Tem mochila, tem carregador de celular, carregador portátil, tem capinha de celular, comprando uma, a segunda sai de graça. Golcase, parceira do canal Futebolaço, um pedaço da venda vai direto pro bolso do Vasco. Então aproveita para adquirir esses produtos, mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o desconto. Agora, galera, vamos falar de uma outra notícia bacana. E tem uma galerinha meio de palhaçadinha agora nos comentários, né? E boas notícias, acabaram as boas notícias, cadê as boas notícias? O título boas notícias ou ótimas notícias é só para avisar o que a gente vai falar no vídeo. Eu vou não colocar o título hoje só de sacanagem, mas a gente falou do lançamento de umas camisas que deram muito certo. A gente vai falar agora da reforma de São Januário. Todas essas são boas notícias. E qual é o problema de colocar no título boas notícias, ótimas notícias? Mas tem a turminha, né, os fiscal de plantão que ficam de sacanagem nos comentários aí. Ah, acabaram as boas notícias. Sempre tem os palhaços de plantão, né? Mas, voltando para o tema aqui, o Vasco fechou 100% da venda do potencial construtivo. A empresa SOD Capital fechou a compra de 250 mil metros quadrados do total de 280 para poder adquirir aí a reforma de São Januário. Eles haviam fechado um acordo no final do mês de julho, tinham ali 60 dias para poder confirmar se de fato ia exercer a compra ou não, e fizeram a formalização e vão adquirir de fato os 250. Uma outra empresa comprou os 30 mil metros restantes e o Vasco então tem totalizado os 100%. Dieguinho, o que está faltando agora para o Vasco finalizar esse contrato e assinar? O Vasco está pegando os últimos detalhes burocráticos com a prefeitura. Só está faltando para assinar o contrato definitivo o tal do termo de transferência do potencial construtivo. Isso é uma questão burocrática com a prefeitura liberando essa documentação, é essa documentação que o Vasco entrega para quem está comprando. Você compra um carro, né, uma casa, você tem a documentação do veículo ali e tal, o próprio veículo em si, e você, quando faz a assinatura do contrato, transfere a documentação. Então o Vasco está precisando desse ajuste final
de documentação mesmo da prefeitura para ter a documentação em mãos e poder transferir para o novo proprietário. De contrapartida, o Vasco tem que finalizar a criação da sua empresa também, que vai gerir a reforma de São Januário, que é a tal da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico. Então, nos próximos dias, no próximo mês, talvez aí, isso já esteja completamente sacramentado. Dieguinho, a reforma começa já em janeiro? Não necessariamente, porque tem essas questões de burocracia que estão rolando, a finalização da empresa que está sendo criada, a SPE, esse detalhe burocrático junto à prefeitura para poder receber a documentação e transferir para o proprietário que está adquirindo potencial construtivo. Então essas questões de burocracia são um pouquinho chatas, isso pode tomar mais um tempinho, pode ser que a obra não inicie ali em janeiro, mas tudo indica que, a não ser que aconteça uma grande hecatombe, a reforma de São Januário vai iniciar ano que vem. Se vai ser janeiro, fevereiro, março, a gente ainda não sabe. Inclusive, o Vasco tem um acordo com a dupla Fla-Flu para mandar os jogos do Flamengo e do Fluminense no estádio. São 6 jogos, o Vasco quer tentar aumentar isso aí de 6 para 10 ou 12, e o Vasco está costurando com o Botafogo para mandar os outros jogos no Newton Santos. E aqui eu vou levantar um tema importante. O Vasco pega o Fluminense na Copa do Brasil na semifinal. Muita gente é favorável ao Vasco levar um dos jogos para São Januário e não jogar os 2 jogos no Maracanã, aonde o Fluminense joga todos os seus jogos como mandante e está mais habituado a jogar no estádio. Independente da quantidade de torcida que cada clube vai levar ao Maracanã, os jogadores do Fluminense estão mais habituados a jogar no Maracanã do que os jogadores do Vasco. Eu vejo uma vantagem competitiva para o Fluminense os 2 jogos serem no Maracanã. Sendo que pensando no médio e no longo prazo, ou até no curto prazo mesmo, o Vasco tem que ser inteligente e não romper esse acordo, porque isso pode implicar numa dificuldade a partir do ano que vem com o Vasco sem São Januário. Pô, o Vasco acertou bem antes dessa questão aí da Copa do Brasil. Esse acordo foi feito, se eu não me engano, em fevereiro ou março desse ano. Aí, pô, chega na hora de ter um Vasco e Fluminense. Tu fez um acordo com os caras lá atrás. Aí, não, mano, não vou cumprir o acordo não, vou jogar fora. Aí, daqui a pouco, tu vai fechar São Januário para reforma? Não, aquele acordo também não vale de nada não, porque você só quer usar o acordo quando convém. Então, sei que talvez não seja esportivamente o melhor caminho pra gente jogar no Maracanã os 2 jogos, mas pensando, tá muito na agulha aí essa questão da reforma de São Januário, e o Vasco vai precisar de 1 ou 2 estádios para poder mandar seus jogos. Acho importante o Vasco manter esse acordo intacto e a boa relação e resolver a parada dentro de campo, tá? Então tô até aproveitando e esticando um pouquinho o tema já para falar de um outro tema um pouquinho mais à frente. Beleza? Outro detalhe também importante que eu queria trazer para vocês, o Vasco foi condenado no Tribunal de Justiça do Trabalho, TJT, por uma ação ainda lá de 2012. Foi diagnosticado várias irregularidades nas divisões de base do Vasco, N questões como contrato de formação, a relação que o Vasco permitia que seus atletas tinham com familiares, questão de liberação para ir visitar parentes e familiares. O Vasco recebeu uma série de notificações de irregularidade nas suas instalações, e o Vasco recorreu disso, mas não teve muito jeito, e o Vasco foi condenado em pagar mais de 300 mil reais agora para o Tribunal de Justiça do Trabalho, ainda por irregularidades lá na categoria de base do Vasco. Isso é uma ação antiga que vem rodando na Justiça há tempo, lá de 2012, gestão ainda lá do já até falecido ex-presidente, maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, tá bom? Então, outra informação que eu queria trazer para vocês, essa daí já é uma notícia ruim, tá bom? Então bota no título que boas imagens notícias, seria o título de hoje. Tem uma galera que é muito chata, mano, Deus me livre. E aí, galera, para finalizar, queria falar de um outro assunto importante. Acho que podia ser um bom título hoje, boas imagens notícias. O Vasco, na atual temporada, tá chegando a sua segunda pior... o seu segundo pior jejum sem vitórias em São Januário por campeonatos brasileiros, tá? O Vasco vai obrigatoriamente, no mínimo, chegar a 130 dias sem vencer em São Januário, porque o jogo do Vasco com a equipe do Bahia é só na quarta-feira da semana que vem. Hoje, exatamente, tem 123 dias marcados, na quarta-feira que vem completa 130. Se o Vasco vencer o Bahia, acaba o tabu. Se não vencer, vai estender esse tabu até o jogo do Cruzeiro, tá? E aí eu vou trazer para vocês
os 5 maiores jejuns do Vasco, 100 vitórias em São Januário por brasileiro, e eu fui um pouquinho além. Essa matéria do GE, mas eu aprofundei a pesquisa deles para ver qual foi o impacto que essas séries 100 vitórias em São Januário teve no Campeonato Brasileiro do Vasco das respectivas temporadas. O maior jejum do Vasco 100 vitórias em São Januário foi pelo Brasileiro de 2005. Foram 151 dias, porém tem uma pegadinha aqui. Pensando em bilheteria e arrecadação, vários jogos do Vasco jogou para o Maracanã em 2005 para poder fazer uma grana maior. Então isso atrapalhou ou fez com que aumentasse o jejum do Vasco 100 vitórias em São Januário. Não é que o Vasco mandou vários jogos lá e não venceu. Alguns jogos que poderiam ser em São Januário foram no Maracanã, e como aumentou a distância de um jogo para o outro, fez com que a sequência tivesse aumentado, mas para efeitos históricos, o maior jejum do Vasco 100 vitórias em São Januário por brasileiro na era dos pontos corridos foi em 2005. Pô, Dieguinho, qual foi a colocação do Vasco nesse brasileiro? O Vasco foi o 12º colocado e se classificou para a Sul-Americana. Teve uma arrancada ali na reta final com o Romário, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro mais velho, o Romário com 39 ou 40 anos de idade. O Bachola ali meteu 22 gols na sacola e o vice-artilheiro foi o Robigol do Paysandu. A gente até tá falando aqui de Belém do Pará, né? O Robigol do Paysandu, à época, foi o vice-artilheiro do Brasileirão. O segundo maior jejum do Vasco, que é a atual temporada, a gente não sabe qual posição o Vasco vai terminar, então a gente pula. O terceiro maior jejum do Vasco foi um ano de rebaixamento, temporada 2020. Foram 105 dias sem vencer em São Januário. O quarto maior jejum do Vasco foi no Brasileiro de 2023. Foram 97 dias sem uma vitóriazinha na colina histórica, e o Vasco naquele ano escapou do rebaixamento na última rodada com o gol do Serginho. E o quinto maior jejum do Vasco no Brasileirão foi de 94 dias no Brasileiro de 2007. Em 2007, o Vasco foi o 10º colocado do campeonato e se classificou para a Sul-Americana. Como a atual temporada a gente não tem bolinha de cristal aqui, nem varinha de condão, a gente não sabe como o Vasco vai terminar o campeonato. Então, dos 5 maiores jejuns, a gente só tem como dizer como terminou 4 campeonatos. Então, nesses 4 campeonatos, mesmo sem vencer por um bom período em São Januário, em 2 oportunidades o Vasco classificou para a Sul-Americana, e nas outras 2, uma ele foi rebaixado e na outra ele escapou do rebaixamento na última rodada. O que isso mostra pra gente aqui? É que em temporadas que o Vasco tem um desempenho em casa ruim, no máximo ele consegue uma vaga de Sul-Americana. Ele pode até ser rebaixado, não é o que acontece na maioria das vezes, né? Porque de 4 temporadas ele caiu em uma, então vamos dizer que isso equivale a 25%. Porém, dá para dizer que em 50% das vezes o Vasco pelo menos luta contra rebaixamento. E nas 2 vezes que ele lutou contra rebaixamento com esse desempenho ruim em São Januário com um jejum longo, em uma ele caiu e na outra não. E na outra, inclusive, ele escapou no detalhe na última rodada. Então, em anos que o Vasco luta contra a queda com desempenho ruim em São Januário, é 50-50. Ou ele cai ou ele escapa do rebaixamento na retinha final. Então, é um sinal de alerta que o Vasco tem que ter. Ainda que tenha uma arrancada, essa campanha deve nos comprometer a não conseguir uma vaga de Libertadores. Se a gente for muito bem, a tendência é que a gente fique no máximo com uma Sul-Americana, mas existe sim boas possibilidades da gente lutar contra rebaixamento do campeonato todo. Então, nesse momento, essa campanha do Vasco de São Januário é preocupante sim, e tomara que a gente reverta isso a partir do jogo do Bahia em diante, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Logo mais terá com certeza a segunda edição do dia, e eu quero te ouvir. Use o espaço para comentários aqui para poder deixar a sua opinião, e de maneira sarcástica eu queria deixar você a sua sugestão do título do vídeo. Seria um bom título, Boas e Más Notícias, ou qual seria a sua sugestão aí? Porque tem uma turminha chata pra caramba e, virou o senhor Boas Notícias. Caramba, se no vídeo tem boa notícia, qual é o problema de botar lá
boas notícias. A gente sobe o vídeo atrasado lá e vai com o título assim e a gente acaba trocando depois na sequência, tá bom? E de fato, quando eu coloco é porque tem boa notícia, é porque o cara, ele cria a expectativa na cabeça dele. Ah, boa notícia, contratou o Messi, o Vasco vendeu a SAF, o Vasco, sei lá, vai ganhar aí pelo mecanismo de solidariedade 30 milhões da venda de um jogador da base que estava não sei aonde e foi vendido por uma fortuna. É alguma coisa assim que o cara pensa. Então, uma boa notícia pode ser a venda do potencial construtivo, pode ser o sucesso do marketing que teve, como eu trouxe para vocês aí da campanha do Círio de Nazaré. Isso são boas notícias. Agora, o nível de expectativa sua, do tamanho da boa ou da má notícia é sua, irmão. Então não vem imputar a gente aqui a sua frustração no título, não. Mentira, com certeza, eu não trago no canal e nem no título, tá bom? Beijo no seu coração aí, raivoso, você que fica de sacanagem aqui nos comentários. E para todos os demais, saudações vascaínas e até a próxima edição. Tamo junto.